Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, sempre que nós participamos da Santa Missa, nós temos a mesa da palavra, que é toda esta parte da liturgia da palavra, proclamação da primeira leitura, o salmo, o evangelho e a mesa da Eucaristia. As duas mesas que nos alimentam. E nós precisamos nos aproximar de ambas com fé. Porque senão, a gente corre o risco de falar mais ou menos como André falava ontem no Evangelho do domingo. André viu os 5 pães e os 2 peixes e falou: mas o que é isto, Senhor, para alimentar tanta gente? Aí a gente vai para a mesa da palavra, e no Evangelho que a gente espera uma palavra comprida que vai tocar a gente, que vai falar de coisas maravilhosas, a gente ouve só 2 versículos. Hoje só 2 versículos. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 13, versículos 16 e 17. Jesus se vira para os seus discípulos e diz: Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. E ele diz: muita gente quis ver, muita gente quis ouvir isto que vocês estão vendo e ouvindo e não puderam. O que tinha acontecido antes? Neste capítulo 13 do Evangelho escrito por Mateus, é o capítulo em que Cristo fala várias parábolas. Ele tinha iniciado este capítulo falando justamente da parábola do semeador. Aí os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Senhor, por que tu falas em parábolas? Parece que não está vendo que o povo não está entendendo. Falando assim desse jeito em parábolas. E Jesus se vira para os seus discípulos: é para se cumprir aquilo que o profeta Isaías falou. Eles verão, eles olharão com os olhos e não verão. Eles ouvirão com os ouvidos e não compreenderão, não entenderão. Porque o coração desse povo se endureceu. O coração deste povo se tornou um coração duro, um coração de pedra. Mas a vós é dado conhecer. E felizes sois vós, que podem ver e ouvir aquilo que muitos não podem. Sabe o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos? Vocês são escolhidos. O povo que ouviu a parábola do semeador era para ouvir e não entender. E vocês que ouviram do mesmo modo é para ouvir e entender. Quem ouve a palavra do Senhor e a entende é um escolhido de Deus. Agora, para ouvir a palavra e para entender a palavra, é necessário 2 coisas. Para ouvir, é necessário estar no tempo certo. Nós estamos no tempo da graça, no tempo certo.
O tempo da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o tempo do derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Abraão, Moisés, Esther, Ezequiel, Jeremias, Ruth, Isaías, Ezequiel, todos estes não estiveram no tempo da graça. Homens santos que têm o nome gravado na Bíblia. O meu não está, o de vocês também não está. Não está lá na Bíblia. Veja só. O nosso nome não está na Bíblia, mas nós somos mais agraciados do que o nome destes que lá estão. Porque nós vivemos no tempo da graça. No tempo em que Cristo manifestou-se ao mundo, no tempo em que o Espírito Santo é derramado. Por isso nós ouvimos a palavra do Senhor. É o tempo da graça. Mas para entender a palavra, é necessário aquilo que o povo não estava tendo. Um coração que não esteja endurecido, petrificado, fechado em si mesmo, no que eu acho, no que eu penso, no que eu quero. É engraçado que a gente olha para a história da salvação e o povo de Deus várias vezes recebeu este apelido, né? Povo de cabeça dura, povo de coração duro. Se a gente vai olhar na Bíblia, tem isso. Quando Moisés subiu ao monte para receber a lei, porque se demorou um tanto, o povo foi logo a Arão e falou: olha, este Moisés não vai voltar. Faça para nós um ídolo e ele vai marchar à nossa frente. E assim fizeram o bezerro de ouro. E daí Deus falou a Moisés: este povo é um povo de coração, este povo é um povo de cabeça dura. Logo, logo se desviam do caminho, sem nem sequer perseverar um tanto. Ezequiel, quando estava no exílio da Babilônia, profetizou que o Senhor iria trocar o coração de pedra por um coração de carne. Quando vós abandonares os vossos ídolos, as práticas abomináveis do meio de vós, ou seja, quando aquele povo que estava recluso, os exilados, buscassem o Senhor com afinco, com retidão de intenção, como diz São Paulo, quando aquele povo se prestasse a resistir até o sangue, então o Senhor tornaria aqueles corações de pedra em coração de carne. Meu irmão, minha irmã, quem não luta para ter um coração aberto para Deus, nunca vai ver um milagre na sua vida. Já repararam nisso? O grande embate de Jesus era sempre contra os fariseus, os mestres da lei, que tinham um coração fechado em si mesmos. Sempre achavam que estavam certos. Sempre achavam que tinham razão. Jesus expulsava os demônios, é por Beelzebu que ele expulsa os demônios. Jesus curava um coxo, um aleijado, era alguém que estava fingindo. Às vezes a gente está dessa maneira, né? A graça está caindo na nossa vida, está acontecendo na nossa vida, e o nosso coração não está compreendendo o que é o agir de Deus, que é a graça do Senhor. Quando é que a gente vai ter fé de verdade?
Quando é que a gente vai conseguir permitir que o Espírito Santo quebrante o nosso coração, para que a gente consiga ver com os nossos olhos, ouvir com os nossos ouvidos, aquilo que todos os santos do Antigo Testamento quiseram e não puderam. Meu irmão, o tempo da graça é agora. A graça não vai chegar daqui a alguns anos, ela já está acontecendo. A graça já está acontecendo. Hoje de tarde, eu estava conversando com o Neto, né? O Neto é o coordenador da música da nossa paróquia. Aí eu falei assim: Neto, eu posso contar um pedacinho do seu testemunho lá? Aí ele falou: pode, padre. Eu falei: então tá. Ontem eu conversava com ele aqui, perto do Santíssimo. Falei assim: meu amigo, a hora que eu recebi a notícia que 80% do seu pulmão estava comprometido, eu falei assim: é só um milagre. Aí ele falou: padre, 80% e eu não senti a falta de ar, é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Não precisou ser entubado pela graça do Senhor. Outro milagre de Deus. Teve uma companheira do lado dele cuidando o tempo todo. Ela também teve Covid. E daí o Senhor concedeu-lhe a graça de ter sintomas leves para cuidar do seu esposo. É um milagre. Você vai achar que é o quê? Você vai achar que os nossos olhos não estão vendo, os nossos ouvidos não estão ouvindo os milagres de Deus acontecendo no meio da nossa igreja? E quantos milagres nós temos testemunhado ao longo de nossas vidas? Essa semana, uma amiga foi fazer uma cirurgia. O médico falou para ela bem assim: eu vou te abrir, e eu posso simplesmente te abrir, e porque o tumor é muito grande, te fechar novamente. Aí lá de onde ela é, o pessoal tem o costume de rezar muito. Antes dela ir para a cirurgia, o pessoal falou bem assim: o tumor não vai ser tumor, vai ser outra coisa. Eles usaram um nome lá que eu não me lembro agora. Diz que a hora que o médico abriu aquela mulher, o tumor estava cheio de água. Não tinha mais nada. Não tinha mais nada. Do que o médico estava preocupado, não tinha mais nada. O que é isso? Se o médico tinha dito para ela: eu vou lhe abrir, eu posso simplesmente olhar dentro e fechar de novo, porque é muito difícil isso que está acontecendo com você. E daí chega várias pessoas e fala: pode ir para a sua cirurgia, que onde era o tumor não vai ter mais nada. Isso é uma profecia que se realiza. Para quem não tem fé, para quem tem o coração fechado, isso é acaso. Para quem tem fé, isto é graça de Deus nas nossas vidas. Para quem tem o coração aberto, os ouvidos atentos, os olhos atentos para a graça do Senhor, a graça do Senhor já está sendo derramada. Já está sendo derramada. Nós vamos deixar passar a oportunidade de ver com os nossos olhos a graça de Deus em nossas vidas. Meu irmão, minha irmã, vamos parar de fiura, né? Fiura é coisa feia. Quando a pessoa fica fazendo coisa feia em cima de coisa feia, a gente fala assim: para de fiura, para de bobice. Vamos acreditar de verdade que o Senhor age em nossas vidas.
Se Ele age em nossas vidas, por que Ele não vai agir na vida das pessoas que nós amamos? Sabe, talvez você tenha na sua casa alguém com um coraçãozinho de pedra. Talvez você tenha na sua casa alguém que não acredite de forma nenhuma na graça de Deus que está sendo derramada. Mas espera lá, né, meu irmão, minha irmã? Esse Deus que ressuscita Lázaro, esse Deus que acalma a tempestade, que acalma o mar, que anda sobre o mar, sobre as ondas, este Deus não é capaz de quebrantar o coração de alguém lá da sua casa? Às vezes, quebrantar a beiradinha do teu coração mesmo. Ele que prometeu por Ezequiel que iria colocar um coração de carne nos nossos corações de pedra. Um coração de carne vivo, ardoroso. Um coração cheio de amor por Deus. Um coração que não desanima diante das batalhas da vida. É este Deus que nós cultuamos. É este Deus que se entrega por nós na Eucaristia. É este Deus. É este Deus que transforma as nossas vidas. É Ele que realiza a obra. Não somos nós. Não somos nós. Quando São Pedro caminhava lá pelas margens do mar da Galileia, Cristo falou para ele: segue-me, e eu te tornarei um pescador de homens. Eu te tornarei. É Cristo quem faz a obra. É Cristo. Podia ser o melhor médico, e o Neto teve um médico maravilhoso. Poderia ser o melhor médico se Cristo não tivesse agido na vida dele. Como? Nesta minha amiga poderia ser o melhor médico se Cristo não tivesse agido na vida dela. É Cristo que age. É Cristo que transforma, que realiza. Por que eu vou duvidar de Jesus? Por que eu vou duvidar de Cristo? Por que eu vou duvidar que a graça já está sendo derramada neste momento na minha vida e na minha casa? Por quê? Nossos olhos veem a graça. Nossos ouvidos ouvem a graça. É Deus. Nós somos escolhidos. E tem mais uma coisa. Quando nós somos escolhidos pela graça, nós automaticamente nos tornamos portadores da graça. Sê tu uma graça para a tua casa, para a tua vida. Como Padre, permitindo que o Senhor transforme o teu coração num coração de carne, num coração ardoroso, num coração que encontra prazer em fazer a vontade do Senhor e não em outra coisa. Num coração que encontra prazer em estar na igreja, em estar na Santa Missa, em estar no grupo de oração. Num coração que encontra prazer em rezar o Santo Terço. Num coração que encontra prazer em participar da igreja de Jesus Cristo, que é a nossa igreja, a igreja católica, apostólica, romana, esta igreja que nós amamos. É isto. Nós não podemos deixar a graça passar. E tampouco podemos nos permitir não sermos portadores desta graça, meu irmão, minha irmã. Deus já te escolheu. Você não precisa ficar pensando assim: nossa, mas será que Deus vai realizar esta graça? Se for para a tua santificação, Deus vai realizar esta graça na tua vida, na vida das pessoas da tua família. Se for para você crescer na fé, Deus irá realizar esta graça, irá realizar esta obra. Você acredita? Sim ou não?